Imagina só que você está pronto para resolver o inventário, mas um dos herdeiros não quer assinar. O que fazer nesses casos? Saiba que esse problema é muito comum hoje em dia. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito dessa questão. Como resolver, o que a justiça diz nesses casos E o que os herdeiros podem fazer para poder resolver de forma mais tranquila e pacífica. Olá, meu nome é Silas, sou especialista na área dos inventários e antes da gente falar propriamente dito sobre a recusa do herdeiro no inventário, é importante entender que esse inventário ele é necessário e essencial para que todos os herdeiros possam ter acesso ao patrimônio do falecido. Sem ele, não tem acesso à casa, não tem acesso às contas bancárias, você não pode vender, você não pode doar, não pode fazer nada com aqueles bens. Os bens ficam retidos, ou seja, quando um herdeiro não quer assinar o inventário, quando um herdeiro está em desacordo com os demais, ele não prejudica só aqueles que estão querendo, ele prejudica a si também, porque ele não vai ter acesso ao patrimônio, tampouco às contas bancárias, e o processo vai demorar anos e anos na justiça agora, sem contar nos valores, que com certeza vão ser bem mais altos do que se tivesse feito no tempo e época própria. A recusa do herdeiro em não fazer o inventário, ela prejudica e muito todo o andamento do processo. Mas essa recusa, ele recusando, esse herdeiro recusando, e agora o que vai acontecer? O processo vai ficar parado, vai esperar a boa vontade dele até ele decidir e concordar com os demais herdeiros? O que vai acontecer? Na verdade, os demais herdeiros não precisam ficar esperando. Aquele herdeiro que não quer assinar o inventário, ele já pode ingressar na justiça pedindo a abertura do inventário e já falando para o juiz notificar aquele herdeiro que não está querendo assinar. Fala para ele, o juiz, ele não está querendo assinar, notifica ele que a gente abre o processo de inventário aqui e se ele quiser, ele tem um prazo, o juiz dá um prazo para ele poder se manifestar no processo, falar o que ele não está concordando. A gente tentou fazer um acordo, tentou conversar, mas não deu certo, ele não estava querendo assinar. Então vamos ver, juiz, talvez ele fale alguma coisa. Então é isso que a gente vai fazer, vai transferir esse caso prático, fazer isso de uma forma jurídica, fazer com que o juiz intime a outra parte para se manifestar no processo sobre a sua recusa. Ele fazendo isso no processo ou não, o processo vai continuar da mesma forma. O que o juiz vai fazer é o quê? Reservar o quinhão daquela pessoa. Por exemplo, o juiz abriu um prazo para aquele herdeiro se manifestar. O herdeiro não manifestou. O herdeiro falou, eu não quero fazer nada, não quero falar nada sobre isso. Ok, um direito dele que ele tem, não quer se manifestar. Mas o juiz vai continuar com o processo. E aí, o que ele vai fazer nesse processo? Vai pegar e vai reservar. Por exemplo, se cada um, no final das contas ali, tinha que receber, no final de toda a divisão, tem que receber 70 mil cada um. Desses 70 mil, vai reservar a parte que cabe àquele herdeiro ainda que não quis. Ou seja, de qualquer forma, o herdeiro não será prejudicado, aquele que não quis assinar, e os demais herdeiros que já queriam fazer o inventário também não vão ser penalizados pela negligência daquele outro herdeiro. Mas é importante a gente entender que sempre tem o ônus e o bônus. Ou seja, nesse caso específico, caso tenha algum valor para ser pago nesse processo, tanto os herdeiros que estão em acordo quanto aquele herdeiro que está em desacordo, todos eles arcarão com os prejuízos desse processo, com as despesas, com os custos que tem nesse processo. Ou seja, aquele herdeiro que nem quis se manifestar no processo, ele também tem que arcar com as consequências. Ele também tem que pagar sobre o seu quinhão aqueles valores daquele processo ali, ok? Então é muito importante a gente não deixar de meditar e de pensar sobre essa questão, porque às vezes a pessoa fala, se eu não fizer nada, então eu não tenho que pagar. De forma alguma, você também tem que pagar. Ônus e bônus para todos os herdeiros. E como que a gente faz para poder reduzir essa questão, esse litígio, ainda mais nesse caso que o herdeiro não quer assinar? É sempre conversando, sempre com um diálogo para poder resolver esse conflito. E talvez entre as partes, talvez surja alguma coisa que não conseguem mais conversar. Então, converse com um advogado, um terceiro, outra pessoa, para poder ajudá-los nessa questão. E eu tenho certeza que dá para chegar a um consenso. E aí o processo evita anos e anos se arrastando na justiça, com valores bem mais altos do que eu deveria, até porque fica juros, multas, com o passar dos anos. Então, tudo isso pode ser evitado se conseguir um diálogo. E se não conseguir entre as partes, procura um advogado, ele intermedia essa questão para vocês e eu tenho certeza que chega a um consenso comum para ambas as partes. Tanto aquele herdeiro que não estava querendo assinar, tanto os outros herdeiros que já estavam querendo
fazer o inventário normalmente. Então, em resumo, é isso. Se o herdeiro não quiser assinar o inventário, não tem problema, porque o inventário vai seguir normalmente os seus trâmites e ninguém vai ser prejudicado. Vai ter os ônus, mas também vai ter os bônus para todas as partes, tanto para os herdeiros que queriam fazer o inventário, quanto para aquele herdeiro que não queria fazer o inventário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês, tenha sido esclarecedor. Se foi, peço que deixem um like, compartilha e até o próximo vídeo.